Boa noite, hoje é dia 29 de maio de 2026 e dando prosseguimento às aulas de eletrodinâmica, agora eu só queria fazer um pequeno detalhamento, um pequeno aprofundamento que eu não consegui explicar muito bem sobre a diferença entre sentido real e sentido convencional da corrente elétrica. A gente já falou isso lá na última aula, sobre circuito elétrico, né? O que é circuito elétrico, que é um sistema fechado com passagem de corrente elétrica, mas eu queria falar sobre o sentido real versus o sentido convencional da corrente elétrica. É muito fácil. Então a gente vai começar falando do exemplo do rio de novo. Então vamos lá. A gente tem um rio aqui, ó. Um rio. Ó, você quer aqui, rio. Vai ter um rio. Fica secando com tá bom. Bem, vai ter um rio aqui, ó. Nenhuma caneta muito boa. Então a gente vai ter um rio e aqui ele vai ter uma diferença. Então vai ter uma região mais alta e aqui do outro lado vai ter uma região baixa. O que isso quer dizer? Se a gente tem uma região alta para uma região baixa, quer dizer que isso segue o gradiente de concentração da vida. Então isso significa o quê? Que a água está saindo do ponto alto para chegar até o ponto baixo. Então o sentido natural seria do maior para o menor. Então é isso que a água faz. Ela sai do topo da parte mais elevada aqui para a parte baixa, né? Certo? Esse aqui é o sentido que os cientistas acreditavam porque eles ainda não tinham entendido o conceito de elétron, eles ainda não sabiam que elétron era uma partícula negativa. Então a gente pode resumir o sentido convencional com o exemplo do rio. Então, quando for falar de convencional, lembra de rio. Rio. Ou seja, o rio vai da parte mais alta até a parte baixa. Então esse aqui é o sentido convencional. Só que a gente sabe que na vida real não é assim que funciona, se a gente parar para olhar minuciosamente como funciona o circuito elétrico. Por quê? Porque o elétron, a gente tem que sempre lembrar que ele é o quê? Uma partícula negativa, né? O elétron, tanto que tem o sinal de menos ali em cima, ele é uma partícula de carga negativa. O elétron é negativo porque sim. Então o que isso quer dizer? Que o elétron ele vai sair dessa parte negativa e ele vai fazer todo o caminho do circuito aqui, ó, para a parte positiva. E por que isso acontece? Porque quem é negativo tem atração pela parte positiva. Não tem muita explicação, é isso mesmo. Então, resumindo, sentido convencional da corrente. Isso era antes dos cientistas descobrirem o conceito de elétron e de carga elétrica. Para eles, usando o exemplo do rio, a vida seguia a favor do gradiente de concentração. Então, ia do lugar mais elevado para o lugar menos elevado. Esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Só que na vida real não funciona assim, porque o elétron ele é uma partícula negativa. Então esquece o exemplo do rio quando for falar do movimento real da corrente elétrica, porque ela vai do sentido negativo para o positivo, porque os elétrons, que são negativos, são atraídos pelo polo positivo de, por exemplo, uma pilha, igual o exemplo do circuito elétrico.